Fala pessoal, mais um podcast aqui no Estúdio RM e esse podcast vai ser muito bom. Eu estou aqui com a convidada de hoje, Lívia Soares, uma pessoa extremamente excepcional. A gente vai conversar aqui de assuntos importantes e tem que ser falado atualmente. Então, se você quiser acompanhar tudo que nós vamos conversar aqui sobre conscientização, liderança, enfim, inclusive ela é mãe de 5, é uma coisa que a gente pode conversar também sobre a criação que ela tem com os filhos, com as filhas dela. Então, sim, vai ser um podcast muito bom e você não pode perder, tá? Eu espero que você venha compartilhar essa live, venha compartilhar esse vídeo, que eu tenho certeza que várias pessoas precisam desse podcast e vai agregar valor para várias pessoas, tá? Desde já, Lívia, muito obrigado aí por ter aceitado nosso convite, né? Obrigada a A você. agenda, imagino que deve estar cheia, mas Tá. tirou um tempinho para vir cá para conversar com a gente. E para o pessoal que não te conhece, às vezes está aqui no nosso podcast, não sabe quem é a Lívia, Lívia Soares, fala um pouquinho pro pessoal quem é você, né, de onde você é, enfim. Bom, sou uma mulher de 37 anos aí, quase beirando os meus 38, mês que vem, se Deus quiser. Sou mãe de 5 filhos, sou acadêmica de direito, sou uma mulher cheia de experiência, uma bagagem grande, uma mulher que aprende todo dia, sabe, Michel? Todos os dias eu estou aprendendo, assim, me perdoando, pedindo perdão, me desculpando e, me renovando como pessoa. Essa é a Lívia hoje. Muito bom. E você falou que tem 38, né? Faço Vai fazer 38 aí, 38, né, pois é. E então você teve filho muito nova, né? novinha. Engravidei aos 16 e ganhei com 17 anos, né. E esse processo aí como que foi? Foi um processo difícil? A família aceitou tranquilo? Então, eu volto ao passado, assim, para poder falar sobre isso. Quando eu engravidei, eu fiquei sem entender, tanto que foi minha mãe que descobriu que eu estava grávida. Eu não sabia que eu estava grávida. Minha mãe me dava o anticoncepcional, sabe, aquele cuidado, assim, minha mãe sempre foi muito cuidadosa. E eu era uma pessoa, né, uma menina muito ativa na escola, eu jogava futsal, né, eu estava no meio de um campeonato inclusive, eu não me recordo qual campeonato, mas um campeonato grande, sério, e os treinos eram intensos e eu estava grávida, sem eu saber. Então, assim, eu descubro a gravidez porque eu fui à praia no final de ano e comecei a sentir coisas normais de uma mulher grávida. Minha mãe: "Lívia, você tá grávida". Então foi assim, foi um choque pra mim. Eu fiquei assustada, fiquei apavorada, porque eu não entendia como eu tinha engravidado, sendo que eu tomava anticoncepcional. Então, assim, e foi tudo bem, assim, eu aceitei o mais rápido que a minha cabeça conseguiu fazer com que eu entendesse, e sempre tive o apoio. Minha mãe ficou do meu lado 100%. Agora o meu pai e meu irmão, foi uma luta, foi uma luta e eu brinco com eles, eu falo isso com eles, eles ficam tipo assim: "Já passou, né". Mas o meu pai ficou meses sem olhar na minha cara, meu irmão também. E aí depois que o Hugo nasceu é como se eu não existisse, era só o Hugo na vida deles, sabe. Eu: "Oi gente, eu tô aqui". Então assim, aquela fase que eu entendo a decepção, me coloco hoje nesse lugar, sabe. E eu não falo sobre isso com dor, eu falo isso como aprendizado e quem sabe até ajudar outras pessoas, né, porque é um choque. Eu hoje neste lugar de fala, como mãe, né, eu tenho 2 filhos já adolescentes, um filho com 20 anos, uma filha com 16, outra com 10 e outra com 8. São fases diferentes, e eu me vejo neste lugar hoje, a preocupação que eu tenho em proteger os meus filhos, porque não é a hora, né. E olha que eu passei por esse momento, vivi esse momento numa fase onde o preconceito era, Muito grande, né? nossa, era gigante. Eu me lembro, assim, que teve amigos que os pais proibiram de conversar comigo. Eu tenho pessoas, assim, que eu não sei o porquê que eu não esqueço. Eu lembro do rosto, eu lembro do semblante, são pessoas que hoje em dia eu convivo. São pessoas que inclusive me pede conselhos: "Lívia, como que você consegue fazer isso como mãe?".
E eu fico: "É, tanto que você me julgou, tanto que me criticou, né, tanto que me rejeitou, hoje eu tô aqui dando um conselho pra você". Então, assim, foi uma fase muito complicada, mas que de muito aprendizado. É assim que eu gosto de ver todos os problemas da minha vida. Muito bom. E assim, às vezes tem alguma mulher que, né, que talvez possa estar passando pela mesma situação que você passou. Tem uma gravidez ali muito precoce e tal. Qual conselho você daria para essa mulher, para essa menina? Respira, busca pessoas, né, busca rede de apoio, pessoas que vão poder te abraçar e te acolher. Não desista, filho é bênção do Senhor. Nós, nós precisamos de honrar isso desde o ventre. Isso para mim é algo, assim, muito sério. E fique tranquilo que vai dar tudo certo. A gente só não pode desistir. A gente não pode deixar que o desânimo, o desespero, ele tome conta, sabe. E prevenção é o melhor caminho. E eu fui descobrir que aos, deixa eu ver, 29 anos, que o motivo qual me levou tantas gestações sem preparar, sem desejar. E é um alerta que eu dou, né. Vai buscar conhecer o seu corpo, vai buscar entender como que funciona todo o sua seu organismo, né, com os efeitos dos remédios que nós temos hoje. Então é isso, se cuidar. E em relação ao motivo, pode ser citado ou não? Qual o motivo? O motivo que você falou que levou o seu corpo, que você Ah, entendeu, né, não, aos 29 sim. anos. Quando eu engravidei da Pietra, que foi a última, tinha um aninho só que eu tinha, que a Isa estava fazendo um ano, e aí eu descubro a gravidez. Eu falei: "Gente, mas como assim eu tô grávida? Eu tô tomando um remédio, tá tudo certo, né", e inclusive estava fazendo o uso de um implante e tal. E aí eu engravido, aí eu vou e falo com o meu médico, que infelizmente faleceu esse ano também, doutor Anderson. Falei: "Doutor, essa criança aqui, que como assim essa criança aqui dentro de mim, esse bebezinho?" Ele: "Sério?" Eu falei: "Sério, nós vamos ter que entender o que que tá acontecendo". E aí eu fiz uma série de exames, e aí, foi diagnosticado, né, que eu tenho 2 ovulações no mês. E aí eu não sei te explicar de forma técnica o motivo, mas não funciona. O único método, assim, que funcionou pra mim foi o DIU, e mesmo assim eu com muita preocupação, sabe, em relação ao DIU, assim, mas não funcionava os anticoncepcionais. Então, aí a gata ficou grávida, deu 5 vezes, uma gestação eu perdi e tá tudo bem. E hoje em dia, além do DIU, tem aquele eu não sei se é novo, né, mas que a galera tá falando muito do chip, né. Você já ouviu falar do chip que a pessoa eh É o Implanon. é. Sim, Ele é bom também? Você acha que ajuda? sim, sim. Ele é um método muito bom, assim. Inclusive, em relação à gravidez precoce, né, eu acho que é um assunto importante, principalmente para eu tenho 3 filhas dentro de casa, tenho um rapaz. Com o meu filho, a comunicação é uma: "Hugo, a situação é assim, assim, assim". Então eu direciono ele para a comunicação voltada para o homem, que é uma comunicação diferente, sim. Para as meninas, especificamente para minha de 16 anos, a Liz, a comunicação é diferente para de 10 e de 8 anos. Então com a Liz, não vou falar com a Liz, com os meus filhos, eu dou eles liberdade para poder chegar para mim e: "Vai, joga tudo no ventilador, é comigo que vocês precisam de jogar no ventilador", e eu vou direcionar eles. E com a Liz eu fiz a mesma coisa. Porém, Michel, existe um ponto que aí a gente tem que trazer pra gente como pai, como mãe. Eu sou da prevenção, eu sou da conscientização. Eu não vou esperar algo acontecer, principalmente no mundo que nós temos hoje, no mundo digital, que é maravilhoso, mas o ser humano deixa o mundo digital perigoso. Nós precisamos deixar isso claro. Quem deixa a rede social perigosa é o próprio ser humano.
E aí dentro desse contexto, eu cheguei para minha filha, né, há 16 anos, falei assim: "Olha, vamos bater um papo". E a gente conversou sobre sexualidade, a gente conversou sobre esses assuntos, sobre esses interesses, porque é o natural. Não adianta os pais, fecharem os olhos e falar assim: "Não quero conversar sobre isso. Não, que minha filha não faz nada, porque minha filha", né, porque os filhos eles têm um comportamento dentro de casa e na rua social é outro, que a gente Diferente. conhece. Sim. Nós somos assim, nós fomos assim. Vou falar que nós fomos assim. Eu fui assim, né. Para eu conseguir coisas com meu pai, com a minha mãe, às vezes eu me comportava de um jeito e lá na rua a gente é de outro. E tá tudo bem, os nossos filhos também vão ser assim. E eu vejo isso, assim, muito forte. Esse final de semana mesmo eu presenciei isso. Pais que não acreditam que os seus filhos vão ter vida sexual cedo. Não existe isso mais, não existe, é raro. Ainda mais com a própria rede social, né, com os filhos. Exatamente. É raro, muito raro. E tem pais que fecham os olhos mesmo até por, eh, por achar que seus filhos frequentam igrejas junto com eles, tem aquela rotina que o filho é assim, é lamentável, porque aí eu vejo a falta de, negligência por parte dos pais, justificando em cima de um outro contexto. E aí voltando, a minha conversa com a Alice foi uma conversa muito aberta, e onde eu vi a necessidade de apresentar a ela uma médica especializada, né, toda mulher, e assim como o homem, eles precisam de passar por esse processo de entender o corpo, quando a gente fala sobre sexo, a gente não está falando só sobre o ato, nós estamos falando sobre as consequências daquele ato. Então é sobre essas consequências que a gente tem que conversar com os nossos filhos. E eu tive uma conversa muito séria com a Alice, falei: "Olha, a situação é assim, assim, assado, agora para frente assim, assado, eu te aconselho isso, isso e isso". Né, mas a decisão é dela. Conforme ela vai crescendo, a decisão é dela. Quando pequena, eu vou escolhendo a roupa, eu vou escolhendo o cabelo, e aí até ela se descobrir que ela também tem opinião, e ela vai escolhendo a roupinha, e ela vai escolhendo a calçado, ela também vai escolhendo o que ela quer para a vida dela. E cabe a gente, como pai, direcionar, né. Liz, eu vivo a maternidade solo com a Liz, é só eu. Né, o pai dela não tem contato com ela não convive com o pai dela, é um abandono afetivo que houve ali. Então, o foco dela sou eu e a minha família, o meu pai, meu irmão, né, como a presença masculina, o meu ex-marido. Então assim, eu cheguei e tive essa conversa com ela e a gente tomou algumas decisões, apresentei ela, né, levei ela na ginecologista, deixei ela super à vontade para ela poder conversar, para ela quebrar, né, e sanar as dúvidas dela, as curiosidades dela, com a pessoa correta. E aí a gente achou por bem colocar o Implanon. Então a Liz hoje é uma adolescente que por fins de tratamento, da TPM, eu tenho um transtorno da TPM, Liz também tem, foi diagnosticado, então a gente achou melhor prevenir dessa forma. Ela fazia uso antes do anticoncepcional via oral, até com o doutor Anderson, que era o médico dela também, e e aí após essa tragédia a gente teve que direcionar ela para outra médica que foi maravilhosa e a gente chegou a essa conclusão que dentro de todo o contexto geral, riscos, situações, etcétera, a gente partiu por Implanon. E aí a mãe, Fica mais calma, né, nossa, tranquila, de porque é diferente o oral, né, desse outro método concentra como fala? O é é método é muito mais Tive. seguro, né, É é muito muito mais mais seguro. seguro. E o processo é tranquilo ali pra estar aplicando? É, rapidinho, Coisa de 15 minutos, a gente ou menos. é mesmo? É, Sabia rapidinho, não. é. Anestésico, vai, coloca e tá tudo bem. Pô, legal Pra então. ela é ótimo, porque diminui, né, eh, mais uma vez, eu não sou a pessoa certa para Certo, poder sim. falar, mas os sintomas ele diminuiu, a Alice está muito mais calma, né, a questão da menstruação, o sangramento, aquela coisa, isso tudo, o fluxo. Ele vai diminuindo, então para ela foi ótimo, só teve benefícios, né. Tem a
eh, tem as consequências, que é a acne, então ela tá fazendo tratamento de acne, né, tá com dermatologista, né, então, assim, é aquilo, nem tudo vai ser perfeito, mas entre as possibilidades, os riscos, vamos seguir aqui que tá tudo bem, e aí a mãe Sim. fica tranquila. E assim eu acho que foi um passo muito inteligente da minha parte, em relação a ela, e com as meninas eu pretendo seguir da mesma forma. Muito bom. E aquilo que você falou, né, com o tratamento com o homem já é totalmente diferente, você não claro que você incentiva ali, né, você dá apoio e tal, mas com o tratamento com a pessoa masculina já é totalmente diferente. No caso, seu filho, ele tem, um vamos dizer assim, um pai por perto ou não? Sim, o Hugo, o que acontece, quando eu mudei para Ipatinga, eu mudei para Ipatinga em 2014, aí veio o Hugo e a Alice. Só que aqui, a vida aqui, ela é completamente diferente, eu sou de Caratinga, então lá eu fazia coisas a pé, né, eu deixava o carro num lugar e eu ia para o centro a pé e fazia as coisas a pé. O Hugo veio, nós ficamos aqui muitos anos, né, de 2014 até 2017, 18, 17 eu acho. E aí, houve um problema de saúde do pai dele, o pai dele sempre teve presente, a família do pai dele eu falo que é a extensão da minha. Eu amo a família dele. E eles gostam muito de mim também. E o pai dele teve um problema muito sério de saúde, e aí quando eu recebi um telefonema, assim: "Deixa o Hugo vir ficar comigo, porque eu não sei o que que vai acontecer", e estava muito grave mesmo. E aí foi uma mãe com um filho de 12 anos, 13 anos, saindo já de casa e eu sentindo meu ninho vazio, mas eu também não podia ser egoísta com o sentimento do pai, eu também precisava de sentir o que o pai estava passando e era um momento muito frágil mesmo, assim, graças a Deus ele tá vivo, tá bem, tá saudável, inclusive agora os 2 estão viajando juntos, sabe. E deu tudo certo. Então neste momento, houve uma conversa, né, entre eu e a família dele, a mãe dele, que eu falo que é a mãezona, é uma mãe pra mim também, a Maria, e aí o Hugo vai morar com eles. O Hugo vai pra Caratinga, pra poder ficar mais perto do pai neste momento. E lá ele foi e não quis mais voltar, né. E aí a mãe foi também. Eu não aguentei, ganhei a foi no ano que eu ganhei a Pietra, isso mesmo, 2017, eu ganhei a Pietra e fui também. Passei o resguardo da Pietra, assim, os primeiros meses de vida da Pietra em Caratinga pra mim foi bom, porque eu tenho apoio lá, né. Aqui eu sou sozinha com as meninas. E então o Hugo não ficou se sentindo sozinho por parte materna, né. Ele estava ali, a gente mora próximo, eu e o pai lá em Caratinga, a gente morava próximo, então ele estava lá, estava aqui, era uma loucura. E aí o Hugo ficou lá. Ele morou um tempo com o pai dele. Hoje, atualmente, ele mora com os meus pais, mas ele trabalha com o pai, já tem muitos anos que ele trabalha com o pai dele, né. E é isso, ele tá direcionado, o pai dele chega junto comigo, que a gente tem que alinhar, a gente liga um para o outro, a gente faz reunião, sempre, a gente faz senta, conversa, puxa a orelha, conduz, né, da melhor forma possível, e é isso. Então o Hugo trabalha desde os seus 16, 17 anos, o Hugo já tá trabalhando com o pai dele, eh e eles estão aprendendo e construindo a vida dos 2 assim. E isso é legal, né, porque mesmo vocês não estando juntos, por você ter ali um filho e tal, vocês têm uma certa convivência, isso é bom, é uma maturidade muito legal dos Total. pais, né. Hoje eu vejo assim, que o pai do Hugo, o Emerson, se eu ligar pra ele e falar assim: "Me salva", ele me salva, e vice-versa, sabe. A gente criou uma não foi fácil, no início a gente ficou sem conversar, quando a gente terminou, assim, a gente namorou muitos anos, né, muitos anos também a gente ficou sem conversar. E hoje a gente entende a imaturidade que houve e tudo mais, mas hoje não, hoje mudou. Então o que eu precisar com ele, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai fazer por mim, em todos os sentidos e vice-versa, entendeu? E eu acho que esse relacionamento é muito bacana. Deixa o seguro, né,
e deixa toda a situação, controlada. O que está acontecendo lá eu fico sabendo e vice-versa, a gente conversa em momentos pontuais, sempre que necessário, e é isso. Então esse sentimento "estamos juntos", isso é para mim é o mais importante, coisa que eu não tenho com a Alice, por exemplo, entendeu. E tá tudo bem. E como que é a rotina, né, você tem sua vida profissional, enfim, tem seus Michel, filhos, como que é a rotina? Michel, deixa eu te contar, eu ando mais de 120 quilômetros por dia. Você tem noção? É coisa demais, né, Não, você tem noção? é Tem coisa. dia que dá 150 quilômetros dentro de Ipatinga. Eu falo com meu pai, né, com meu namorado, meu irmão, eu falei assim: "Gente, eu ando demais", é assim, é surreal. E eu fico super irritada, assim, momentos que eu fico irritada quando eu tenho que abastecer. Nossa, eu fico muito irritada com o preço, É, porque eu acho uma e isso que eu ia te loucura. falar, né, 150 km Você é imagina um o valor que eu bom, né. gasto por mês de gasolina, e meu carro, ele é um carro grande, é 1.8, etcétera, então assim, ele consome mais. Mas não é isso. É o que eu acho um absurdo o preço que nós pagamos de um produto que é nossa, mas enfim, pauta para outra conversa, mas assim, a minha rotina é uma loucura, assim como várias mães, é uma loucura, porque eu faço tudo, eu não terceirizo nada. E quando eu terceiro, não vou falar nada não, eu tenho uma pessoa X em Patinga, que já trabalha conosco, né, para mim e para o pai das meninas há quase 5 anos, que é um táxi. Eu não vou nem falar o nome dele, mas tudo que a gente precisa em momentos esporádicos é ele que faz e as meninas já super adaptada com ele e etcétera. Então assim, de vez em quando eu preciso, porque eu não dou conta de tudo. Hoje as meninas estão em 3 escolas diferentes, então Ô, cada uma tem uma? cada um Nossa senhora. por questões estratégicas também. Então assim, você imagina, e eu faço faculdade. Então a gente sai todo mundo junto. E aí eu saio deixando assim: "Oh meu Deus". A última sempre chega atrasada. A escola nem briga comigo mais. Já sabe o motivo. E olha que eu acordo entre 5 e 5:30 da manhã todos os dias, né, eu tenho meu ritual, eu tenho meu momento, de oração, né, o meu momento do meu devocional, que isso pra mim é sagrado, e aí a gente já começa a loucura, e cada uma arrumando. E agora tá mais fácil, porque cada uma se arruma sozinha, né. Sim. Mas a mãe tem que estar. Eu faço lista de chamada, né, "Fulano, já tá pronto? Fulano, anda fulano", assim, de manhã é uma loucura. Hoje mesmo a Lisbra falou assim: "Nossa, eu dormi, eu tô tão em paz, você já tá nervosa". Eu falei: "Não pode, eu tô nervosa não. Não fala não, porque tem motivo. Nós já chegamos em dezembro e vocês não aprenderam até hoje e não entenderam que nós temos que sair de casa 6h35, porque senão a Pietra vai chegar atrasada". E eu que fico nervosa, à toa. Então, assim, de manhã é uma loucura, uma loucura. Eu falo rindo assim, porque é uma loucura. Tem dias que eu saio já tão agitada, que eu esqueço de colocar a música no carro e a gente vai ouvindo louvores, né. E as meninas: "Mãe, você não ligou a música", eu: "Ah, é, espera aí, deixa eu ligar", entendeu. É uma loucura, assim, uma loucura. E acordar às 5 e pouca da manhã, você dorme tarde também? Você costuma dormir tarde? Então, eu tenho rituais, assim, que eu gosto. Eu não era uma pessoa organizada, sabe, anos atrás. E não me considero uma pessoa, eh, habitolada, não sei se essa palavra está certa. Eu acho que sim. Não sei se é bitolado ou bitolar, enfim. Com com essa questão de organização. Mas eu entendo que se a minha vida não for organizada, eu também não vou conseguir nem deixar a minha mente tranquila. Então, quando eu entendi isso, que a organização ela me traz benefícios, eu: "Opa, a chavinha virou na mesma hora", entendeu? Então, assim, eh, eu perdi a pergunta. A questão de, por exemplo, você acorda muito cedo, Ah, né, tá. e
Então eu tenho esses rituais. Na parte da manhã eu tenho que fazer, você me perguntou foi sobre o sono, questão do sono. Eu tenho ritual da manhã, eu tenho meu horário de poder ir pra academia, eu tenho horário pra comer. O único horário que eu não tenho pra nada é pra beber água, que é o dia inteiro, eu tenho que tomar 3 a 4 garrafinhas daquela ali, aquilo ali é a minha sombra. Na onde você tá, ela tá Onde vendo. eu tô ela sai na em todas as fotos, minha garrafa. E aí pra dormir eu tenho um ritual, que eu amo o meu ritual. Eu apago todas as luzes, eu acendo o meu difusor, coloco as minhas essências, e aí eu vou me desconectando. Amo meditação guiada. Sério mesmo? Nossa, Eu não maravilhoso. consigo meditar nem a pau, viu. Não, mas aí tem a meditação Normal, a tradicional, né. por si só e tem a meditação guiada. A guiada, no caso, como que funciona? A guiada eu coloco pelo Spotify, né, mas tem YouTube e tal. Você escolhe, por exemplo, essa playlist que eu tenho, ela tem a meditação guiada para ansiedade, para, um sono profundo, para renovar as energias, para o perdão, tem vários temas da meditação guiada. E aí eu coloco de acordo com o dia e vou, mas que eu nem vejo. Mas esse momento entre eu desacelerar, seja qual for a hora, e para eu dormir, isso para mim é sagrado. E eu tenho um horário certo, dá tipo assim, umas 8h30 no máximo eu já tenho que estar na minha cama. 8h30? É. Que isso. Quando passa igual ontem passou, ontem super passou. Era 11h40 eu estava deitando, aí atrapalhou minha noite toda. Me desregula, o meu organismo ele já entendeu tudo. Eu tenho hora para tudo, Michel. O meu organismo tem hora para até para ir ao banheiro eu tenho hora. Meu organismo já entendeu. Por causa da reeducação alimentar e etcétera. Então assim, a minha vida ela é toda muito organizada, meu organismo já entendeu isso. 8h30 eu já estou naquele processo assim: "Tchau, bênção, vamos dormir". As minhas filhas deitam 7h30. Que isso. Eu tenho rotina do sono com as meninas desde o Hugo. O Hugo é uma criança que ele cresceu em cima de rotina, e é o que menos tem rotina. É o que Homem, né. é, exatamente, é o que menos tem rotina. E eu nem culpo ele, porque a gente teve essa essa divisão aí, né, no momento que ele deixa e vai, e acaba que se perde, eu não culpo ele. Mas a Alice, por exemplo, a Alice ela já é mais da rotina, as meninas é 100% rotina, 100%. Elas acordam muito cedo, elas têm hora para tudo, elas ficam na escola no tempo de integral, que é tudo muito, assim, certinho. Então elas já chegam em casa, eu tenho isso eu acho que é um toque, assim, eu tenho pavor de uniforme de escola. Você não gosta. Não, de roupa de rua, não gosto. Sapato de rua dentro de casa andando, não gosto. Meu ex-marido ele trabalha dentro de UTI, então assim, toda vez que eu chegava em casa os sapatos não entravam dentro de casa, a roupa dele do jeito que estava já ia direto pra lavanderia, porque é muito sério, né, e eu tenho isso, então as meninas já chegam em casa, já tira o uniforme, já toma banho, pronto, agora está todo mundo bem, aí vai comer, vai cada um vai direcionando, mas vai dando 7h, 7h30, já vamos direcionar. No máximo até 8h tem que estar todo mundo deitado. E essa questão de roupa eu acho interessante, é mais pela energia, você fala de pessoas, ou é Não, mais sujeira, sujeira mesmo? sujeira. É muita coisa, né, que a gente traz da rua para dentro da nossa casa. As meninas ficavam andando, engatinhando dentro de casa. O pai chegava com um sapato de UTI, não dava para entrar dentro de casa, então, assim, são cuidados que a gente precisa de ter. Essas coisas eu sempre fui muito, sabe, acho que é um toque, assim, com sujeira, depois da pandemia, então piorou tudo, toda hora é álcool. Eu tenho na minha bolsa ali o álcool e o creme, eu passo álcool, eu passo creme, sabe. As meninas vão sair, gente, não coloca a mão, gente, não faz eu tenho uma questão, assim, porque é onde a gente pega doenças mesmo, e às vezes doenças graves. Sim. E levando aqui para um lado profissional, né, tá fazendo faculdade de direito que você tá fazendo? Sim. Legal. E você quer mesmo exercer a função futuramente? Ah, sim. Hum, O direito ele entrou por causa do projeto social que eu tinha iniciado,
em 2018, e e aí o direito entra na minha vida. Eu falei aliás, eu falei: "Eu preciso de me profissionalizar, porque do jeito que tá, não tá indo", sabe. Você pede ajuda, você quer informações, as pessoas não sabem te dar informações, você quer fazer um contrato, você quer iniciar algo de forma profissional, você não sabe. Aí você vai atrás de informação, as pessoas não sabem te dar informação. Eu falei: "Ai, deixa eu parar e deixa eu começar". Então eu dei uma diminuída nos meus atendimentos, na minha vida como um todo, e comecei a estudar. Então em 2022 eu entro para a faculdade, e ano que vem, graças a Deus já, final do ano Formada? eu formo, assim, eu acabo o curso em dezembro. Aí para buscar o conhecimento eu fui atrás de me profissionalizar. Então sim, eu quero advogar, amo, não tenho pretensão nenhuma de fazer concurso público, nenhum, porque o que eu faço é muito natural. Meus professores falam: "Lívia, você já faz as coisas muito natural". E eu sou natural, a minha essência é essa, desde pequenininha, é a que vai lá e vai, discute, briga e fala: "Não, você não pode aceitar isso, que não é assim, nã-nã". É um né. E aí a gente tem que aperfeiçoar, tem que mudar o que precisa de ser mudado, né. Eu era muito explosiva, eu não entendia as minhas emoções e eu agia de qualquer forma, e eu agredia. Entendeu? Eu fazia coisas assim, eu falei assim: "Gente, não isso quando eu era mais nova, tá?". Eu não conseguia compreender, então, esse instinto de buscar justiça sempre foi meu, é o meu natural. O como fazer é o que eu estou buscando aperfeiçoar, melhorar todos os dias, mesmo errando, tá, eu erro, não sou perfeita, tô longe da perfeição e nem quero. Perfeito para mim é só Deus, Jesus, ponto. O resto são as pessoas tentando melhorar, é ser 1% todos os dias. E aí eu tô dentro dessa linha aí também. Muito bom. Inclusive tem eu não sei se você conhece Eduardo Marinho, o filósofo de rua, que ele fala muito sobre isso, né, que não existe perfeição, existe aperfeiçoamento, né. Aperfeiçoamento. Então isso aí é legal. E você falou do seu projeto social, conta um pouquinho mais sobre ele, né, eh, qual a causa que vocês trabalham, que vocês pegam, enfim, conta um pouquinho mais sobre esse projeto social. Então, o som era Somos Todas por Uma, nasce em 2018, com o objetivo de era era um projeto que era, me fugiu a palavra aqui, uma imersão de mulheres. Foi a primeira imersão no interior de Minas Gerais, em 2018. E aí na no primeira vez que eu fiz, foram quase 25 mulheres em Caratinga. E foi super bacana, porque eu consegui levar várias empresas, era um evento de 2 dias, vários profissionais, e a gente falava de vários temas: saúde, inteligência emocional, empreendedorismo, eh, segurança, espiritualidade, eram vários temas. Cases de sucesso, e foi muito legal o primeiro evento. O primeiro evento foi em novembro de 2018. E a gente já parte para um segundo evento, que foi em maio, eu não me lembro se foi abril ou maio de 2019, e aí que deu mais de 120 pessoas. Então foi um boom, de acabar o evento, ninguém querer ir embora. Vamos ficar. Foi sábado e domingo, vamos ficar. E aquele monte de mulher que você não tem noção, é uma sensação maravilhosa. Foi dia 24 e 25, eu não lembro se de abril ou de maio, mas eu me recordo dos dias. Porque o dia 25, o último dia, eu falei assim: "Cara, que delícia sentir isso", porque você via as mulheres chorando, mas você via elas compreendendo e elas se posicionando. E ali de dentro saiu de um monte de coisa, e eu tenho contato com quase todas elas, né, as pessoas que querem ter contato comigo, enfim, ali continuou. Então eu tinha
enfermeiras que hoje já viraram médicas virou médica. Eu tenho uma dona de casa que virou uma grande empresária. Eu tenho uma farmacêutica que entrou pro ramo de estética e é uma profissional, de referência. Enfim, tem vários cases de sucesso. Isso para mim é gratificante, porque eu vi que lá atrás, mesmo eu buscando conhecimento, eu tão pequenininha, eu consegui ajudar outras pessoas também, e essas pessoas me ajudaram muito, porque o ajudar o outro é justamente isso, você faz sem você ter nada em troca, mas o benefício espiritual que isso te traz, ele é gigante, e é só quem faz de coração que consegue compreender e sentir isso que eu estou falando. Então, pós-evento para mim, eu ficava em êxtase, assim, 3 dias deitada, não conseguia fazer muita coisa, de tão forte que é a energia, sabe, porque você faz rompantes na vida das pessoas, você traz transformações na vida das pessoas. E para mim foi, assim, extraordinário. E aí quando a gente vai preparar para o terceiro evento, que eu só tinha condição de fazer em 2020, já vem a questão da pandemia, e aí eu volto o projeto 100% pro digital, e eu vi que a demanda de violência doméstica ela explode. E aí eu foquei nisso. Tentei fazer um curso em 2020, até a gente gravou, tem esse curso todo gravado, eu e uma psicóloga, a Franzinha. E a gente grava esse curso para a gente poder vender para essas mulheres, um custo muito baixo, sim, eu nem me recordo o valor, mas era bem baixo. Só que a gente não tinha experiência, né, não tinha pessoas para poder nos ajudar a fazer o marketing digital mesmo. E acabou que não foi para frente. E aí eu vim, forte no digital, ajudando mulheres, porque o que acontece, Michel, as minhas mentoreadas ou mentoradas, tanto faz, são pessoas que, na grande maioria das vezes, são pessoas que estão, ocultas. As que querem permanecer ocultas, ali elas ficarão ocultas. Eu falo em falar que é minha mentoreada, e é sobre isso. Mas eu tive poucas mulheres que quiseram se manifestar. Então essas mulheres que quiseram se manifestar, eu sempre dei voz para elas. Eu tenho uma que é a Laninha. A gente tá junto até hoje, desde 2020, e eu não solto a mão da Laninha por nada. Eu vou com ela até o final. Eu tenho outras mentoreadas, a Jadezinha, que ela quis vir falar sobre a dor dela e tá tudo bem. Eu tive pessoas que quiseram vir falar e eu dei voz a essas pessoas, como tem pessoas que caem para mim. Os problemas chegam para mim de uma forma, eu até falei isso, domingo. Eu acho que foi domingo que eu falei. As coisas chegam pra mim numa forma que eu fico assim: "Tá bom, Senhor, já entendi", entendeu? Eu já entendi, eu não vou lutar contra. Porque, eu falo assim, eu, assim como você, qualquer ser humano, a gente passa por fases e momentos. E às vezes tem momentos que você tá mais introspectivo, tem momentos que você às vezes tá focado em um outro projeto, que sabe, tem momentos. E eu tô num momento assim, que eu estou paralisando algumas coisas, eu estou tendo que reformar, reformular, recomeçar outros projetos e dar um foco total em um determinado assunto. É projeto, né, no caso. Então, eh, aí você quer aí, por exemplo, nessa situação, os Somos Todos por Uma, eu vou até me posicionar agora, eu vou dar uma pausa 100% nele. Os casos que estão em andamentos do Somos Todos por Uma não param. Mas os novos sim, porque eu estou fazendo essa transferência para um outro projeto, que se torna sólido, estruturado, cheio de braços, porque não somos todos por uma, só eu não dou conta mais, não dou conta. E eu tenho que ter esse discernimento, eu tenho que ter essa consciência que aqui já deu.
Eu fiz o que eu precisava de fazer com excelência, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito a todas as vítimas, eh, e com muita segurança em tudo que eu coloquei a mão. Então assim, aí nesse momento que eu tô com esse pensamento, me chega as coisas. De forma, assim, que se eu contar você não acredita. As coisas aparecem, chega pra mim. E aí eu vejo que é o mundo espiritual mesmo. E aí eu: "Tá bom, Senhor, ok, não vou fugir, mas deixa só eu transferir pra cá, posso?". Você entende? Então eu tô eu tô assim, ó, eu tô ali, aqui, e aí vai. Eu sou uma mulher que eu sou muito de reflexão. Quase todas as noites eu trago essa reflexão no meu Instagram, é algo meu. E aí a gente fica no meio dessa reflexão e aí vem o Senhor e fala: "Toma minha filha, que é seu, só vai", sabe. Então o projeto eu tenho muito orgulho do Somos Todos, virou Somos Todos por Uma, saúdo todas para todos, porque é algo que ele não tem gênero, né, não somos todas, somos todos. Eu preciso de você nessa luta da violência contra as mulheres. Eu preciso de todos nessa luta da violência contra as mulheres. Então é algo que vai ser sempre meu, eh esse projeto é o que eu acredito, como pessoa, como servir. Eu aprendi que nós estamos no mundo, tanto de forma bíblica eu falo, aprendi, de forma bíblica e de forma, emocional. A gente tem que crescer e contribuir. Essa essas 2 palavras, elas andam de forma paralela. O que não pode haver é o desequilíbrio. Você servir demais sem contribuir, até mesmo com você, entende? Então, até a gente chegar nesse entendimento, nesse ponto de equilíbrio, ele leva um tempo. E eu acredito que eu estou vivendo nesse tempo, entendeu? Onde eu estou reorganizando as coisas para direcionar para um outro momento, para um outro local e deixar o que é bom melhor ainda. Muito bom. Isso é uma causa boa, né, porque, assim, antigamente era mais, vamos dizer assim, hoje tá muito mais exposto, né. Hoje em dia, a pessoa tá agredindo a mulher até de forma pública, né, infelizmente. Então, assim, isso é uma causa muito boa, né, que de fato as mulheres elas precisam disso, né. E você tem algum, assim, você não precisa revelar nome, mas você tem alguma pessoa que você ajudou bastante, que de fato ela precisava muito, muito, não que as outras não precisam, mas tem alguma pessoa que de fato precisava muito, muito, que você conseguiu ajudar e tal? Não, sim, tem vários casos que eu consegui ajudar, porque eu sou assim, dentro do Somos Todos por Um, como que ele funcionava? É um projeto que eu fui aprendendo, tá, fui aprendendo, no meio do caminho eu fui aprendendo. Então tinha mulheres que eu pegava dentro da casa dela, e eu pegava e levava na delegacia, e aí eu já arrumava um advogado parceiro, né, que fazia o trabalho voluntariamente também, e aí eu já pedia a ajuda de uma psicóloga que fazia o trabalho voluntário, e aí eu ia linkando as coisas. Eu fiz isso até agora. Mas tem uma mulher que era minha vizinha lá em Caratinga, foi um dos anos que eu estava em Caratinga para a reestruturação, da empresa. A minha família tem empresa lá, então neste momento eu volto para Caratinga para reestruturar. E aí eu tinha uma mentoreada, que era próxima à minha casa. Eu não era amiga dela, ela me conhecia através de outras pessoas e tal. E aí ela, depois de muito custo, ela cede e ela me procura. Por quê? As vítimas, eu deixo elas chegarem até a mim. Por exemplo, você é uma vítima. "Ei fulano, tô aqui, se você precisar de mim, ponto". Eu não insisto, certo? Aí você me faz uma pergunta e a gente começa a conversar, a gente começa a trocar. Porque a vítima, normalmente, ela não tem confiança. E ela não acredita que tem outra pessoa oferecendo ajuda. Olha, ela não acredita que tem outra pessoa oferecendo ajuda, porque o normal é, você pergunta pra alguém se ele tá precisando de ajuda? Sinceramente, Não. você não pergunta. Às vezes você não pergunta nem pra sua mãe, para seu pai se eles estão precisando de Verdade. ajuda. Então,
não é uma crença, uma cultura nossa, ser humano, modo geral, tá, a grande maioria. Então quando você oferece a ajuda do outro, ele vai criar inúmeras imaginações, inúmeras, horríveis, mas ele não vai acreditar que você está querendo ajudar de boa fé, essa é a palavra, de boa fé. Então é assim que a Lívia faz. E aí essa pessoa, né, essa mentoreada, ela chega pra mim através de uma conhecida minha, uma amiga minha de infância. Eu falei: "Fulana, pode falar com ela, se ela quiser ela pode me procurar". "Ah, vou passar seu contato". Falei assim: "Olha, ok, pode passar meu contato, passa o meu e o passo dela pra mim, né, troca os contatos aí, tá tudo bem". E aí ela mexeu comigo, porque tem tudo um estudo, é tudo muito científico. A forma como eu vou abordar, quanto tempo, quantos dias eu dou para essa mentoreada, para ela poder pensar, é tudo muito científico, eu tenho isso tudo, assim, muito certinho, planejado. E aí ela entra em contato comigo, a gente vai trocando e tal, eu já estava acompanhando ela há muito tempo, e aí eu falo, porque normalmente as mulheres que procuram ajuda, são mulheres que estão envolvidas emocionalmente, então elas querem entender como que eu vou sair. Como que eu vou sair? Elas querem uma resposta. E muitas querem pronta, uma solução. E não é assim. Um processo de você sair de um ciclo de violência doméstica, ele não é pronto, ele é doloroso demais. Só que ele é feito através da decisão, da conscientização. Ponto. A pessoa precisa de se conscientizar. Estou dentro de um ciclo de violência, o que que eu preciso? Entendi isso? Ok. E agora? E aí eu fiz isso com essa mentoreada, eu fui explicando, eu fui trazendo para ela clareza, porque é esse que é o meu trabalho, eu venho trazendo clareza emocional, eu venho explicando, eu venho mostrando os comportamentos tanto dela quanto dele, de relacionamento e tal, tal, tal. E aí eu alertei ela, eu falei: "Olha fulana, ele, ele é da área de saúde, para eu não ter que identificar a profissão dele, porque é um caso que deu repercussão na minha cidade". Eh Ele é da área de saúde, e aí eu expliquei para ela. Ele vai agir assim, assim assado, porque o autor da agressão, os autores, né, os homens abusivos, eles têm um modus operandi dele de fazer. E aí eu sou analista comportamental. Então a partir desse momento, eu consigo entender como que ele vai agir, de fato ele vai agir dessa forma, porque é o mesmo modo, só muda a casa, só muda a casa e a pessoa. E aí eu comecei a explicar pra ela, fui explicando, explicando, ela não acreditou. Aí eles tiveram uns picos de brigas, e aí teve um dia que eu lembro perfeitamente disso, eu estava iniciando uma reunião com um cliente de São Paulo, meu telefone começou a tocar desesperadamente ela, eu pausei a reunião e atendi: "Oi fulano". Não minto, não foi ela que me ligou, quem me ligou foi uma amiga minha, vizinha dela, morava de frente pra ela. Me ligou, eu achei estranho, pausei, eu falei assim: "Oi fulana", ela falou assim: "Deixa eu te falar, tá pegando fogo na casa dela. Ele deu um soco nela aqui agora, pela janela e eu vi etcétera". Essa minha amiga morava de frente pra ela. E essa minha amiga que tinha feito o caminho todo, me ligou. Foi isso que aconteceu. Eu simplesmente virei para o meu cliente e falei assim: "Tive um problema agora com os meus filhos. Eu não posso continuar na reunião, vou ter que sair agora correndo". Pedi a nossa colaboradora que estava com a gente para ir fazendo a reunião dali e sair. Eu peguei o carro, deu assim, 30 segundos eu estava na casa dela. Nesses 30 segundos eu já tinha ligado para a polícia. Não deu 5 minutos, a polícia chegou. E ele saiu. Quando eu chego, ele sai, entra dentro do carro e foge. E quando eu entro dentro da casa dela, estava apagando um fogo, ele colocou fogo na lavanderia. Queimando documentos e etcétera, e ela estava machucada, a casa estava de perna para o ar, o filho lá viu tudo, só que o filho era bem pequenininho, e aí chega a família dele, e a mãe dele, tipo,
"Por que que vocês estão fazendo isso com meu filho?". Eu só falei com a minha mentorada assim: "Tampa os ouvidos e desce, deixa ela tá na condição dela como mãe, que passa a mão na cabeça de filho e não tá entendendo que o filho tá fazendo coisa errada, deixa ela, não discute, não perde seu tempo. Entra no meu carro". Aí a mãe dela vai, chega, coloquei elas dentro do carro e tudo. Falei: "O que que você precisa de pegar com urgência dentro da sua casa?". Isso. Fomos lá, pegamos e levei ela pra delegacia. Isso é um dos casos, tá. E que deu, que foi finalizado inclusive, né, a questão processual, ela não teve advogado, ela veio pelo próprio defensoria, a defensoria foi espetacular, acompanhei de pertinho tudo, todas as dúvidas que ela tinha, tudo ela me perguntava, né, tudo que ela me enviava, porque eu não poderia ter acesso e tal. Então assim, o caso dela para mim, nesse contexto, me marcou muito, porque eu vivi ele junto com ela. Assim, junto com ela, desde o dia que ela entendeu que ela estava vivendo violência doméstica, a gente demorou 1 ano. Eu já tinha 1 ano que eu conversava com ela quando aconteceu esse fato. 1 ano. E aí, o legal da rede de apoio, que no caso sou eu, que eu vou preparando outras pessoas. Essa amiga que me liga, ela já estava preparada. Falei: "Qualquer coisa que você vê, você tem que acionar a polícia". Então, assim, eu vou preparando as pessoas que estão ao redor dessa mulher também, sabe. E foi um caso satisfatório. Então ela separou, divorciou, já tá com a vida dela totalmente resolvida, eh sobre os divórcios, enfim, a vida dela jurídica com ele já tá resolvida. Então foi um dos casos que me marcou, porque eu vivi ali o calor da emoção real, sabe. Muito bom, e você que está nos acompanhando aqui nesse podcast, às vezes está passando por essa situação e quer entrar em contato com a Lívia, nós vamos estar deixando todas as informações do Instagram e tal aqui na descrição. Então, se você mulher aí tá passando por isso, quer estar acionando, né, precisando de ajuda, de fato, se você tá passando por isso, você tá precisando de ajuda, né. E quanto mais você tende a deixar pra lá e tal, a situação piora, né. Sim. Então, se você quiser e precisar de ajuda, né, entre em contato, vai estar aqui na descrição o Instagram dela. Você pode acompanhar ela também lá, pode acompanhar a página dela, tá bom? Pode seguir ela lá também. Todas as informações vai estar aqui na descrição. E Lívia, se você tivesse um conselho para dar para as mulheres, eu falo de questão de relacionamento, de escolher bem a pessoa ali e tal, qual conselho você daria? Michel, eu tenho falado muito isso no meu Instagram e que é muito real. No dia que a mulher compreender que o passado do seu atual ou do seu pretendente é o seu maior amigo, as coisas têm a tendência a ser melhor. Ex não é inimiga da atual, porque é ali que você vai conhecer quem foi aquele homem. E não necessariamente o relacionamento, ele é feito de 50%, né, 50 meu, 50 seu. Eu tenho as minhas falhas, você tem as suas falhas. E não significa que um relacionamento acabou porque ele era abusivo, que ele tinha agressão, às vezes compatibilidade, enfim, tem N motivos. Mas é muito importante que você saiba, né, no caso a terceira pessoa que eu for relacionar, eu fi não, não, só o exemplo que eu dei de nós 2. Sim, sim. Mas é muito importante a pessoa que for relacionar com você e vice-versa, saber o motivo, o real que acabou, porque isso te traz proteção, isso te traz segurança. E a gente vê que é uma cultura totalmente inversa. É o cara, né, você falando mal de mim para sua atual, eu falando mal do meu atual para do meu ex para o meu atual e vice-versa. Então, tipo assim, a gente tem que deixar essas crenças de lado e começar a entender que no mundo que a gente tá, que precisa de informação, a gente buscar informações reais com quem estou me relacionando te salva, te salva. Eu tenho um caso agora recente de 15 dias, onde eu mostrei boletim de ocorrência, as agressões, filmar, mostrei. É uma pessoa que é conhecida pelo comportamento dele com outras mulheres.
e simplesmente a mulher falou: "Não quero saber. Eu estou contando os dias que vai me procurar". E é uma pessoa próxima, próxima que me viu crescer. Eu estou contando nos dias que vai virar e falar assim: "Nó, você". Então assim, até que ponto que vale você não ouvir, você não dar confiança para o que as pessoas estão te alertando? E principalmente o homem agressor ou a mulher agressora, que eu não posso isentar, porque existe esse tipo de mulher também, é é é notório, as pessoas têm conhecimento, a grande maioria, o normal é. Você tem conhecimento, porque o comportamento dele é estranho. E aí vem aquelas fofocas saudáveis, não sei nem se eu posso falar que fofoca seja saudável, mas aqueles comentários, vou mudar o termo, aqueles comentários que se tornam comentários saudáveis, que olha, o João o João ele já passou por vários relacionamentos e todos os relacionamentos aconteceu isso, 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 isso. Não pode ser normal. E não pode ser normal eu querer me relacionar com um tipo de pessoa assim. Então é algo muito real. O ex não é o seu inimigo, é seu amigo. Procure informações, porque essas informações podem te salvar. Pode te tirar e te livrar de traumas. Traumas que são difíceis a gente ressignificar, a gente recuperar. Só quem viveu momentos terríveis de violência consegue entender isso. Eu tenho as minhas questões, eu passei por 2 tentativas de hoje, né, dado como feminicídio, e eu sei a insegurança que eu carrego dentro de mim, e isso não é fácil. Então por que não prevenir? Essa o questionamento que eu deixo. Muito bom, e agora vamos partir para a nossa pergunta final, que é a seguinte: se você tivesse uma mensagem, essa mensagem vai ser exposta para todo mundo no outdoor, todo mundo vai ver essa mensagem. Qual seria essa mensagem e por quê? Agora falando de modo geral. Nó, É, reflexiva, pensativa. Todo mundo mesmo quando vem aqui, todos os convidados pensam bem. conheça a Bíblia, conheça a Bíblia, ela muda tudo. Seja fiel. Bom, pessoal, o podcast é bacana, hein? Gostei demais e a gente pode até fazer uma parte 2 futuramente. E como eu gostei, eu espero que vocês também tenham gostado, né? Se você gostou, pessoal, não esquece, tá? Deixa seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha. Todas as nossas redes sociais vai estar aqui na descrição e aí a gente solta cortes lá de todos os podcasts que a gente produz aqui. E se você quer uma parte 2 ou algo do tipo, comenta aí também, deixe seu feedback, deixe seu comentário, porque é muito importante. Eu realmente gostei muito desse podcast. Eh, Peguei aqui vários insights, vários ensinamentos, inclusive da meditação magnética, né. Não, Como que é? guiada, Guiada, isso aí, mas é meditação guiada. magnética. Rapaz, isso aí eu vou fazer hoje, pode ter certeza que eu vou dormir. Conta. Vou fazer. Muito bom. Isso aqui é um dos casos, né, mas se você é mulher também, tem até mesmo o chip que ela chegou a falar aqui no início do podcast que a filha dela implantou, que é algo que eu acho que é interessante, né, Planon, né. implanon. Então assim, cara, vai ser muito legal esse podcast aqui se você enviar para alguém, né, para alguma pessoa, principalmente para mulheres, né, então se você tiver aí a a disponibilidade, clica no compartilhar aí, manda para geral que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Lívia, muito obrigado mais uma vez, pô, podcast sensacional. Eu espero que as mulheres aí também tenham gostado desse podcast, não só as mulheres, é o público em geral. E continua com esse projeto aí, que é um projeto muito bom. Acho que tem bastante futuro e como vocês falou aqui, né, várias pessoas já te deram feedback positivo, eu acho que isso é importante. E eu tenho certeza que só tende a crescer, né, esse projeto aí só tende a evoluir, só tende a ajudar mais pessoas. Sim, eh, a gente só não falei, né, de forma muito rápida a questão da Lavide, Isso mesmo, que da inclusive Lavide. pode até falar agora É, também. o Somos Todos por Uma, igual eu falei, eu vou me posicionar, vou dar um stand-by, aí vai ficar de stand-by agora, porque nós, criamos a primeira liga acadêmica de violência doméstica do estado de Minas Gerais, né, e essa liga acadêmica ela tem os fins
acadêmicos da faculdade, da FADIPA, como, a parte científica e também a parte social da liga, que vai ser os atendimentos. Então a gente vai ter um núcleo de assistência jurídica para as vítimas de violência doméstica, né. Porque o que mais a gente tem hoje na sociedade são mulheres que sabem como é a violência, mas quando elas estão na violência, elas não sabem para onde ir, onde buscar informação e tudo mais. E nós conseguimos, né. Eu tenho uma gratidão muito grande por toda a diretoria, eh, da FADIPA, né, a doutor Jesus, a Clarissa, a Maria Emília, o Arilton, por ter nos recebido lá, ter deixado a gente apresentar esse projeto. Não só eles, todos são várias pessoas envolvidas, por acreditar, sabe, em 2 mulheres, 2 acadêmicas, eu e Dani. "Vamos fazer? Vamos". Só falaram com a gente assim: "Faça acontecer". Então você vê o nível de confiança que eles depositaram na gente, e a seriedade que nós estamos fazendo todo o trabalho. É uma estrutura muito grande, é um projeto muito sério, porque nós precisamos, dar o resultado, estrutural, acadêmico, científico e social, e a gente tem pessoas por trás da gente, dando pra gente todo aparato, sabe. Vai, faz, porque vê a grandiosidade que é. E é algo muito importante, vai ser de muita importância para a nossa região, porque a gente chega como um apoio para tudo que já existe dentro do mundo jurídico, né, da rede, de apoio da mulher, da violência que nós temos aqui na região. Então a Lavi de Fadipa, ela chega para dar esse apoio, para entrar em lacunas que às vezes não só os poderes, todos envolvidos, eles conseguem. A gente entra como também sociedade. Qual é o nosso papel como cidadão para o combate e enfrentamento à violência social? Porque a violência doméstica, ela é o ápice da violência social, embora ela seja a raiz de toda a violência, ela começa dentro das famílias. Então assim, é muito bom e eu agradeço mesmo a oportunidade, porque é algo que desde 2023 eu venho fomentando e que isso aconteça lá dentro, por todas por várias questões, principalmente pela seriedade que a FADIPA tem, a estrutura que a FADIPA tem e todos os profissionais que ali estão, né, envolvidos. Então a gente chega aí em 2026 com essa novidade, tem várias novidades, embora a liga já ter começado agora em outubro, finalzinho de setembro, na verdade, a gente está desenvolvendo e correndo atrás aí, porque ano que vem, se Deus quiser, e Ele quer, porque Ele está abrindo as portas, está abençoando, a gente vai fazer muita diferença aí para a Muito bom. sociedade. É isso, pessoal. Podcast muito bom. Acho que deu aí mais de 1 hora, então espero que vocês também tenham gostado, viu? Tamo junto. Até o próximo podcast. Fiquem aí com mais esse episódio excelente. Tamo junto. Até o próximo. Muito obrigado por você ter Obrigada, vindo. obrigada.